Vamos falar um pouco sobre Epiteto, Sartre e behaviorismo radical? Na verdade, eu quero falar com vocês somente de algumas frases atribuídas a Epiteto, Sartre e a concepção do behaviorismo radical em relação a esses dois autores. No caso, eu estou falando da concepção do behaviorismo radical, claro, de como eu concebo o behaviorismo radical, e obviamente vocês fiquem à vontade aí para colocar as suas objeções nos comentários, se vocês acharem que eu estou cometendo algum deslize ou algo parecido. É comum, até a partir de algumas abordagens psicoterápicas, termos considerações acerca de Epiteto, ou as frases de Epiteto e de Sartre, duas frases que são famosas, que são atribuídas a eles. Tem uma frase de Epiteto, que eu não tenho agora, estou sem papel, não anotei, mas ela é mais ou menos assim: você não adoece, ou você não se constrange, ou você não se ressente, você não fica abalado ou mobilizado com os fatos. Você fica mobilizado com a sua interpretação dos fatos. Então, o que move a tua vida, o que te atinge e o que toca na tua ferida não são os fatos, é a sua interpretação, é o significado que você dá para os fatos. E tem também uma frase atribuída a Sartre que é mais ou menos assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Então, vamos lá. Então, a primeira frase, vamos pegar Epiteto. O que importa é o significado que você dá para os fatos e não os fatos em si. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: o significado que você dá para os fatos é algo que brota só de você? Depende só de você? Se alguém chegar e começar a falar uma série de coisas para você e falar, não é bem assim, olha o outro lado, veja que, olha, teve isso de bom e tal. Se a outra pessoa está te influenciando e mudando o significado, o sentido que você está dando para os fatos, não tem uma influência vindo de fora? Então, talvez seja importante isso, ficarmos atentos para o que faz com que mudemos o sentido que damos para as coisas. Então, se o que faz com que mudemos o sentido que damos para as coisas são outras coisas externas a nós, exteriores a nós, nós temos que ficar atentos a isso. E ficar atento a algo que é exterior a nós, externo a nós, e com várias possibilidades, é um olhar mais científico. Logo, eu acho que aí é que entra uma concepção mais para uma vertente mais parecida com a do behaviorismo radical, que é aquela história de que o sujeito está bebendo muita água. Por que ele está bebendo muita água? Alguém de repente vem e responde com uma resposta circular, que não leva a lugar algum, que não tem capacidade explicativa alguma, que é: o sujeito está com sede. Mas se alguém de repente chega e fala: opa, peraí, não basta você dizer que o sujeito está com sede, que é por isso que ele está bebendo água, porque se ele está com sede, basta beber mais água. Então você entra numa circularidade que não cria nenhuma possibilidade de explicação real ou maior, mais abrangente, mais múltipla. Quando você chega e coloca uma série de possibilidades, o sujeito está bebendo muita água que faz muito tempo que ele está sem beber água, ele está privado há muito tempo. Existe um fator chamado privação. Ele está bebendo muita água porque ele teve uma dieta muito rica em sal. Então, ele está bebendo muita água porque ele está com um transtorno específico, ele tem diabetes ou algo específico que faz com que ele beba muita água. Ele está bebendo muita água porque ele está tentando cumprir com uma regra que foi recomendada a ele, de beber mais água, e aí ele está tentando seguir essa regra e fica se forçando a beber mais água. Ele está bebendo mais água porque ele sabe que alguém está observando e que alguém observando irá gratificá-lo se ele beber mais água. Pode ser tanta coisa que faz com que alguém beba mais água. Não é simplesmente ele está com sede. Não faz sentido esse tipo de resposta porque ela é circular e ela apela para um evento interno e óbvio, assim, de certo modo. Claro, né? Não óbvio, porque muitas vezes a pessoa está bebendo sem estar com sede. Ela está bebendo, está tentando cumprir algumas regras. Então, pode ser que ela não esteja com sede. É o primeiro ponto. Bateu em alguém porque estava com raiva. Não, pode ser que não estivesse também com raiva alguma. Pode ser que estivesse batendo em alguém porque estava tripudiando em uma determinada situação. Não era simplesmente raiva porque tinha um certo sadismo, porque batendo na pessoa outros de alguma forma o admiravam por quando ele fazia isso, porque batendo na pessoa ele de alguma forma cumpria
com uma vingança em relação a outra pessoa, então fazendo isso para você não fazer mais isso com a outra pessoa, por isso que eu estou batendo em você. Nem sempre batemos nas pessoas porque estamos com raiva. E mesmo assim, quando a gente já está batendo porque está com raiva, tem um poder explicativo muito baixo, porque a questão é o que fez com que ficasse com raiva, se de fato estava com raiva, o que fez com que ficasse com sede, se de fato estava com sede, porque é isso que é mais resolutivo, é isso que ajuda a resolver o problema. Então, é saber porque a pessoa estava com sede, é saber porque a pessoa estava com raiva, se for o caso. E isso é mais behaviorista radical. Isso é mais analítico, comportamental, porque temos de fato de descobrir os determinantes mais específicos do que as pessoas estão fazendo. E eles às vezes são mais de um e são às vezes intricados numa rede complexa de determinação. Então, saímos agora de Epiteto e vamos para Sartre. O mais importante não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Ah, mas o que você faz com o que fizeram com você sai de você mesmo? Esse é outro ponto. Acreditar que sai de si mesmo, que é de dentro para fora, nos concebe como fonte, como manancial. E isso quebra com o princípio básico da racionalidade, que é o princípio dos determinantes, que é o princípio de que existe uma cadeia de determinantes, sempre. Então, é importante o que você faz com o que fizeram com você, mas você simplesmente tirou do nada, da cartola, esse fazer? Não! Sempre existem outras coisas que fazem com que nós passamos a nos comportar da maneira como nos comportamos. O que você faz com o que fizeram com você é algo que vem de um outro lugar, não vem simplesmente de si, de uma razão obscura de si, de algo obscuro que simplesmente nasce ali e você é simplesmente a fonte, o início de tudo. Não somos fonte nem início de tudo. Isso começa em outros lugares, começa em outros setores, em outras instâncias. E isso é muito importante não nos esquecermos. Então, o que a gente faz com o que fizeram conosco pode ter uma relação também, pensando em todas as analogias que eu já fiz, com outras instâncias que faz com que nos movimentemos, com que nós nos comportemos para fazer alguma coisa com o que fizeram conosco. Então é esse o ponto, o que faz com que a gente se comporte para fazer alguma coisa com o que fizeram conosco. Outras pessoas podem chegar, ó, fizeram isso e isso com você, mas você precisa reagir. Ó, você foi vítima de uma determinada situação, mas não basta ficar agora parado e reclamando da vida e se comportando de modo vitimista. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar, porque se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer. Isso vem de fora também, isso vem das regras que nós vamos assimilando, que a gente tenta seguir. Existe um mundo em volta da gente, existe um mundo que nos constitui, que nos produz, e esse mundo é um mundo físico, é um mundo social, é um mundo com diversos estímulos físicos e sociais. E esse mundo, faz com que a gente se comporte de uma maneira ou de outras maneiras. Então é importante estar atento para esse mundo. E esse mundo pode ter inúmeras fontes aí fazendo com que a gente tenha um determinado comportamento e não outros. É importante estar atento para isso. O que você faz com o que fizeram com você pode ter várias fontes de determinação. Não nos esqueçamos disso. Se precisar dar mais exemplos, vamos continuar com os exemplos aqui. Alguém pode te falar, você tem que agir. Alguém pode simplesmente... você pode ler um livro onde alguém está dizendo alguma coisa, você pode um dia acordar mais disposto porque se alimentou de maneira X ou Y, ou teve atividade física ou não teve, enfim, você pode ter estados alterados por diversos estímulos. Esses diversos estímulos vão fazer com que você tenha uma reação que talvez seja mais ou menos saudável, mais ou menos adaptativa. E quanto mais adaptativo, melhor para a sua perpetuação enquanto sujeito, enquanto pessoa, para a perpetuação da tua vida, para a perpetuação dos seus genes. É um pouco por aí que eu queria trazer hoje para vocês aqui, esse rol de pequenas e breves reflexões. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal.
e me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Faça também comentários, por favor. Outra coisa que eu quero colocar para vocês em relação aos meus livros, eu estou colocando para vocês na descrição ou no comentário fixado os links para os meus livros na Amazon e o link para meu último livro, que é Agonia e Sonhos, sobre os meus 10 anos, atualmente 11, mas sobre os meus 10 anos de experiência como psicólogo do SUS em saúde mental e em atendimento de UTI. É isso então, obrigado e até a próxima.